Olá pessoal, bom dia. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão, pessoal? Faz tempo que eu não apareço aqui, né, gente? Faz tempo que eu não apareço. Já tentei gravar vários vídeos. Outros vídeos, né? Esse dia eu tava ali na casa da minha mãe. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Eu tô muito gripada. Peguei uma gripe. Acho que foi banho quente, gente, que eu tomei banho quente aí. Muito quente, sabe? Aí eu fiquei assim, peguei esse resfriado. Eu já tava ali na casa da minha mãe limpando, aí comecei a fazer um videozinho. Não terminei o vídeo, nem sei se ele tá aqui mais, se eu apaguei porque minha memória tava cheia. Fiz vários projetos de vídeo, mas acabei não postando. Gente, vou falar pra vocês como é que eu tô, né? Questão de depressão. Deu vontade de vir aqui eu conversar um pouquinho com vocês. Tô fazendo um crochêzinho aqui, gente, ó. Que é... Isso aqui é um hobby pra mim, né? Eu não vendo não, mas eu gosto de botar biquinho assim nas toalhinhas, nas coisas. Gente, eu lembro que eu falei pra vocês que eu tava, tipo assim, eu achava que eu tava na pré-menopausa, né? Porque minha menstruação tava já 7 meses sem vir. Aí eu até fiquei, assim, eu tive alguns sintomas de menopausa, né, gente? Mas a questão de depressão, assim, tava mais sem sintoma, né? Mas depois de 7 meses sem vir, ela veio. Tem 3 meses agora seguido que ela veio. Aí, gente, foi a mesma coisa. Fiquei caidinha, fiquei deprimida, triste, sabe? Chorosa. Aí não sai, não sai, não rendo como eu rendo, né, gente? Quando eu tô bem, né? Quando eu tô melhor. Não sai pra vender minhas coisas, não tenho ânimo pra nada. Aí esses 3 últimos meses foram assim, né? E, gente, uma coisa que tem me incomodado demais na minha... Que é um sintoma. Eu não sei se é de depressão, porque eu tô pra ir no psiquiatra, né? Já tem um tempo que eu tô falando isso aqui com vocês. Mas, gente, eu tenho que pegar a guia com o clínico e pedir pra marcar ou ir marcar em outra cidade. E eu não tô conseguindo, não tenho conseguido marcar o clínico, mas nessa quinta. Hoje mesmo era pra ter ido marcar o clínico, mas eu esqueci que hoje era dia de marcar o clínico. Aí, gente, eu tenho que ir no clínico pegar, né, encaminhamento pra ir no psiquiatra, né? Vocês sabem como é que é, né, gente? Esse negócio assim de SUS, né? Mas, gente, queria falar um sintoma pra vocês que tem me incomodado demais. Eu não sei se acontece com vocês. Eu não sei se é da menopausa, da pré-menopausa, né? Sintoma que já tá vindo. Ou se é da depressão. Eu creio que não. Porque sem ser a TPM eu fico, né? Fico melhor, né, gente? Fico os dias bem. Sem ser a TPM. Gente, eu ando muito esquecida, sabe? Assim, a ponto de eu ficar preocupada. Ficar preocupada de eu estar com alguma coisa mais séria, né, na cabeça. Queria dividir aqui com vocês, né, gente? Porque tudo é experiência, né? Sempre dividir minhas experiências aqui com vocês. Eu sempre comentei isso aqui, né, gente? Vocês, até ainda quando minha mãe, né? A minha mãe era viva, né? Eu cuidava dela, eu esquecia a panela de pressão no fogo. Já quase explodi 2 panelas de pressão. Então já venho com esses episódios há um bom tempo já. Mas, gente, uns meses pra cá, esse sintoma tem sim assim, intensificado, mas é muito mesmo. A ponto de eu esquecer de um médico. Tipo assim, eu marquei um clínico, aí
eu esqueci de ir no clínico. No dia do médico, esqueci de ir no médico. Eu precisava pegar a receita, né? Que eu não tô pegando, não tô passando no psiquiatra. Aí eu tô pegando receita no clínico mesmo, né? Que ele dá a receita, né? Ele tem lá meus históricos lá. Aí eu marquei o dia do médico, no dia eu esqueci de ir ao médico. Assim, é uma coisa importante, porque, tipo assim, antes eu esquecia coisas não muito importantes, né? Mas eu comecei a esquecer coisas importantes. Aí eu marquei nessa semana que eu tô falando pra vocês, esqueci de ir ao médico. Marquei pra quinta, quando chegou na sexta, eu falei, gente, hoje é sexta, eu esqueci de ir no médico ontem, né? Que seria na quinta. Aí eu remarquei de novo. Pedi a menina, né, a gente aqui de saúde, pra remarcar pra mim. Quando foi na outra semana, gente, eu esqueci novamente de ir ao médico. Falei, gente, não tô normal não. Aí esse mês, gente, na TPM, né, nos dias, eu percebi assim que tá bem intenso nesses dias. Assim, eu vou explicar pra vocês. Até, gente, quando eu vou falar alguma coisa, eu troco os nomes, os filhos, vou chamar um filho, chamo o outro. Tipo assim, meus filhos são três, né? Então é Micael, Mateus e Júnior, né? Aí eu chamo Mateus, Micael até chegar em Júnior. Vou chamar Júnior. Primeiro tem que falar. Aí eu chamo Micael, Mateus, no último que eu chamo Júnior. Até, entendeu? Eu esqueço, vou falar o nome todo até chegar no que eu quero falar. Esse é um sintoma, né? Quando eu tô conversando com a pessoa, sempre esqueço o que eu tô falando. Sempre esqueço o que eu tô falando. Às vezes as palavras somem. Às vezes meu raciocínio fica estranho, confuso. Eu quero falar uma coisa, mas eu não consigo falar aquela coisa que eu quero falar, que quer sair dentro da minha cabeça, assim, não quer sair da minha boca. Não, parece que tá desconectando, sabe como? Assim, é um negócio bem, bem sério, gente, isso, sabe? Eu ando bem preocupada. Até comentei com a minha irmã, né? Que eu tenho medo de fazer exame da cabeça. Uma ressonância, exame de imagem, né? Cabeça. Mas aí, gente, a gente tem que fazer, né? Se for o caso, eu vou ter que fazer. Eu tô pra ir no psiquiatra, eu vou conversar isso tudo com ele. E se ele passar, achar que tem necessidade de passar, né, gente? Porque eu já tomei. Quando eu fiz reposição de ferritina, gente, que é o Nuropuna na veia, eu achei eu melhorar um pouco, né, da memória. Porque o ferro também, a baixa de ferro, ela dá, assim, a memória fica ruim, né, gente? É falta de B12, essas coisas assim, né? Aí teve uma vez que eu tava perdendo muito sangue, né, gente? Lembra? Quando eu falava muito. Não sei se eu falei aqui com vocês, né, que eu tenho um mioma, então eu tava perdendo muito. Eu tive que fazer reposição de ferro, né? Aí quando eu fiz a reposição de ferro, eu achei que melhorou. E tomei umas injeções também de citoneurin. Também nessa época eu achei que melhorou. No fundo, gente, eu acho que na verdade é falta de vitaminas. Porque quando a gente tá entrando na menopausa, né, nossos hormônios caem muito, né? Os hormônios, né, dessa parte da gente, né? Progesterona, estradiol, né? Essas coisas aí. Então, com cair, né, gente? Quer dizer, você não fica mais normal, né? Quando... Mas só que eu não posso fazer reposição, pessoal. Meu problema é esse, eu não posso fazer reposição porque eu, por causa do nódulozinho que eu tenho, não sei. Pelo menos não por enquanto, né? Vai fazer 2 anos que eu tô rastreando esse nódulo. Ele não tem crescido. Ai, gente, repara a bagunça ali, não tá? Tá de cascado ali, ó, que deu infiltração na minha parede. Eu vou mexer nessa parede futuramente, né? Porque meu filho tem que fazer uma coisa ali na escada dele, porque tá dando infiltração aí, tá fazendo isso. Mas eu vou mexer futuramente, se Deus quiser. Então, gente,
diz que quando... Porque eu fico assistindo os vídeos aqui, né, no YouTube, né, pessoal? Fico tentando me informar, né, pra gente... Porque a gente com informação, gente, é muito bom, né? É outra coisa, né? E cai esses hormônios, e esses hormônios dá muito sintoma na gente, inclusive de memória fraca, névoa mental, que é quando dá aqueles brancos assim na cabeça da gente, né? Dá um branco assim, você não consegue falar o que você quer falar. Gente, isso é muito ruim, sabe? Que a gente até passa vergonha, né? Pra vocês terem ideia, gente, já teve vídeo aqui que eu assistindo depois, né? Porque eu gravo o vídeo, depois que eu posto, eu assisto, né? O vídeo. Aí eu vou vendo que eu falei uma coisa errada, tipo assim, eu falei o nome de um antidepressivo, mas na verdade eu queria falar o nome de outro antidepressivo. Tipo assim, eu tô tomando agora tipo assim, eu quero falar o antidepressivo que eu tô tomando. Aí que é o fluoxetina, mas em vez de falar, aconteceu, tá, gente? Em vez de eu falar que eu tô tomando fluoxetina, eu falei o delas venlafaxina. Aí eu já peguei assim uns erros aqui que eu falei, algumas coisas que eu troquei, né? Em vez de falar uma coisa, falei outra. Aí, gente, tem coisinha que a gente vai achando que é normal, mas você vai juntando as coisas, né? Você tá vendo que o negócio tá sério. Aí, gente, eu pesquisando aqui na internet, com os médicos aqui, tô fazendo isso aqui também, gente, que isso aqui é bom pra concentração, diz que é muito bom, né? Eu já gosto de fazer, né? Faço pra casa mesmo, né? Aí eu vi uns suplementos bons pra memória. Vários suplementos, um monte de suplemento. Eu vi 2 vídeos de 2 médicos falando. Aí, gente, eu não vou falar sobre isso agora, o nome do suplemento, não vou falar sobre isso agora, porque eu comecei a tomar, sabe? Comprei por minha conta, por ser suplemento. Gente, vocês me chamam de doida não, sabe? Mas eu gosto de... Eu estudo as coisas, né? E eu vou lá e arrisco, né? Tipo assim, não tô aconselhando, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu faço, né? E é suplemento, né? É suplemento. Então falou que muitos suplementos são bons para memória, como o ômega 3, né? Acho que é ômega 3 com DHA, alguma coisa assim, que é o que serve para memória, né? Não é o simples não, ele tem lá ele é um ômega 3 diferente, que é o que serve para memória, né? Então esse eu não comprei não, mas eu comprei foi... Não vou falar agora não, tá, gente? Eu depois, quando eu ver assim que realmente tá dando resultado, né? Porque eu já tô sentindo, tem 3 dias hoje que eu tô tomando. Eu comprei 2. Eu venho aqui e falo pra vocês se estiver resolvendo pra mim, realmente, porque eu acho que tá resolvendo já, né? Que eu tô tendo bem menos, se bem que já tá passando a parte da TPM, né, gente? Já tá passando os dias, então. Mas de qualquer maneira, gente, eu acho que nosso cérebro tem que ser nutrido, né? Tem que ser cuidado também. Pelo menos o ômega 3, a vitamina D, né? A gente tem que estar repondo se tiver aí em falta, porque tá muitos problemas na gente, né, pessoal? Então, eu já tô vendo assim, comecei a tomar, já tô vendo assim que eu tô mais alerta com as coisas, tô errando menos coisas na hora de falar. Gente, é muito ruim isso, é preocupante, sabe? Vou falar pra vocês. A gente fica com medo de ter essas doenças degenerativas, né, gente? Na minha família não tem, ninguém, ou pelo menos a parte da minha mãe, não tem, assim, ninguém que teve, não. Mas a parte do meu pai eu não sei, porque eu não convivi com meu pai, meus irmãos paternos não convivi, então eu não sei. Tomara que não, né?
Mas a gente fica com aquela cisminha, né, gente? A gente fica com aquela cisminha. Quando a gente tá assim, com sintomas assim, bem insistente ali, né? Você vê que não é uma coisa só. Mas, gente, tô passando só pra dar notícia mesmo, né? Pra falar pra vocês. Eu tenho tido crise, né? Esses 3 últimos meses eu tive crise por causa da, né, que ela veio, então quando ela vem eu sempre tenho. E tirando disso, gente, o resto eu tô fazendo minhas coisinhas pra vender, né? E as coisas dentro de casa, gente, eu vou fazendo aos poucos, né? Ontem mesmo eu lavei o chão da cozinha, que tava muito sujo os cantos, embaixo de geladeira, embaixo de fogão. E eu vou fazendo aos poucos, né? Porque a gente tem que se dividir para várias coisas, também tem essa questão da memória, então a gente tem que, né, fazendo o que a gente consegue fazer, né? E ainda tem a rua, né, gente, que eu saio pra vender minhas coisinhas, né, meus bolinhos, sacolé, essas coisinhas, então. Aí, assim, então eu fico me dividindo, né, fico fazendo as... Aí agora de manhã eu já caminhei, tô aqui. Aí cheguei da caminhada e falei, vou descansar um pouquinho, vou fazer um pouquinho de crochê e vou... Aí eu aqui fazendo crochê, falei assim, eu vou gravar um videozinho, né, gente, faz tanto tempo que eu não entro aqui, não converso, não falo. É. Aí, gente, só pra dizer mesmo como é que eu tô, saber como é que vocês estão. E eu preciso muito ir no psiquiatra, né? Porque essa questão minha também pode ser do... Pode ser tão várias coisas, gente. Pode ser da... Eu acredito que é a falta de hormônio que caiu, né? Que eu não posso repor. Pelo menos por enquanto, talvez um dia eu possa repor, né? Se o médico achar que esses carocinhos não vai crescer, aí talvez um dia ele passe. Mas, por enquanto, não posso fazer reposição hormonal. E eu acho que é isso. Porque além da memória, eu tive vários outros sintomas de menopausa. Então, gente, feliz de quem pode fazer reposição hormonal. Feliz de quem pode, porque ele diz que é vida. É vida, reposição hormonal. Mas, gente, eu não posso, né? E eu vou fazendo o que eu posso, né? Questão de suplemento. E é isso, gente. Vamos ver se eu me animo, né? Mais pra frente, assim, com os dias, em fazer mais vídeos pra vocês aqui, né? Eu sinto falta de vir gravar. Às vezes eu tô ali fazendo um bolo, um doce. Aí eu quero ligar a câmera, conversar com vocês. Depois eu desisto, desanimo. Mas vamos ver pra frente, né, gente? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Eu tô assim, né? Do jeito que eu tô falando. Mas hoje, psicologicamente, eu tô bem, né? Já passou a fase da TPM, da tristeza. Aí ontem eu fiquei gripada, né? De ontem pra cá eu comecei com essa gripe de manhã. E, gente, tô tomando meus remédios de memória, meu suplemento. Depois, se eu ver que realmente eles estão melhorando mesmo, que eu acredito, tô com fé. E se não melhorar, gente, eu vou, né? No dia que eu for no psiquiatra, eu vou conversar. Talvez ele passe um exame de imagem. E só pra descartar, né, gente? Só pra, né, prevenção mesmo, né? Fazer pra ver, né, se tem alguma coisa ou não, tal. E aí, gente, é assim que tá meus dias aqui, né? Por enquanto. Tá bom, gente? Desculpa o jeito, a gripe, a minha falta aqui, né? E é isso. Espero muito que vocês estejam bem, se cuidando, porque atualmente eu tô tomando fluoxetina, tá, gente? Antidepressivo, fluoxetina de 40. Inclusive, até teve dias que eu esqueci, né? Por causa do esquecimento. Imagina você esquecer também de tomar uma medicação.
Aí, gente, mas aí eu tô deixando eles assim invisíveis assim em cima do armário pra eu não esquecer, né? De colesterol também às vezes eu esqueço, que eu tenho que tomar à noite, enfim. Mas agora vamos ver, eu tô com fé que vou melhorar com esses suplementos. Aí eu, depois, se eu melhorar vendo que realmente tá dando resultado, eu venho aqui e falo pra vocês, porque são suplementos, né, gente? Não faz mal, né? Não, dependendo também, né? Do seu estado, né? A saúde pesquisa, né, pra ver se você pode também tomar. Mas é isso, gente. Grande beijo. Eu tô aqui, vou parar com o meu crochê aqui agora, né? Ah, gente, tô botando biquíni nessa toalha. Uma toalha de Natal. Ela tá novinha, não, ela já foi bem usada, mas, né? Eu falei, ah, um dia eu tava sem, assim, queria inventar alguma coisa pra fazer. Aí eu peguei aqui pra me fazer. Meu crochêzinho aqui, que eu tanto gosto de fazer. Às vezes eu paro um tempo, depois eu volto. Aí agora, gente, eu vou fazer um bolo de milho. Vou fazer um bolo de milho hoje, eu vou sair com esse bolo, se Deus quiser, né? Tomara que dê certo a receita. Tomara que dê certo. E mais tarde eu pretendo sair pra rua, né? Mais tarde, depois do almoço, com as minhas coisinhas pra tentar vender. Tá bom, gente? Grande beijo. Fiquem todos com Deus e tchau. Espero que vocês estejam bem. Fala aí, gente. Deixa aí nos comentários pra mim se vocês estão bem, como é que vocês estão, tá bom? Que eu gosto de saber. Tchau, fica com Deus. Eu espero que eu não demore pra voltar, né? Beijão, fica com Deus.